Olá pessoal, Ângelo Primo junto com vocês numa situação especial de editais sobre matemática, né? Às vezes no edital de matemática aparece lá, raciocínio, né, matemático. Então, mas é raciocínio lógico? Não, não tem nada a ver com a parte de lógica. É um raciocínio que envolve a parte de matemática. São exercícios que envolvem conceitos de matemática, mas de uma forma diferente, né? Então, em alguns concursos você encontra isso daí. Aí, nada mais é do que aplicação, mas com uma cara, né, uma história diferente, tá certo? Então, vamos ver a ideia do que são os raciocínios matemáticos, ou o raciocínio matemático aí no caso, tá certo? E aí, só para você ter ideia, eu peguei alguns exemplos, né, para você ver como funciona essa parte do raciocínio matemático. É matemática, mas, né, colocado de uma outra forma. É isso daí. No final das contas, não tem muita diferença, mas só para constar. Por exemplo, ele fala assim, para organizar o estoque de uma empresa, várias placas quadradas de borracha, cada uma delas com 40 centímetros de lado, nas cores azul e amarela, foram coladas horizontalmente, uma ao lado da outra, em uma parede, com 28 metros de comprimento. Perfeito? Formando uma linha reta conforme, né, a figura. Então, o comprimento, 28 metros. Sabendo que essa sequência de placas foi iniciada com 3 placas azuis, e uma placa, né, no caso, amarela, e que esse padrão de cores das 4 placas se manteve ao longo dos 28 metros. Então, esse padrão foi continuando. Tá certo? Essa é a ideia. E que não há espaço entre as placas, estão todas grudadas, só tem essas cores. É correto afirmar que o número de placas azuis utilizadas aí no caso vai ser igual a quanto? Né? Então, é um tipo de raciocínio que envolve multiplicação, divisão, no caso, né, mas vem um contexto diferente. Eles chamam de raciocínio matemático aí no caso. Então, nesses 28 metros aí, ele quer saber, né, no caso, o número de placas azuis utilizadas, né? 50, 51 e assim por diante lá no caso. Vamos ver qual seria o raciocínio aí no caso, né? Você pode perceber que a cada grupo, né, de 4 plaquinhas consecutivas, começando a partir da primeira, eu tenho azul, 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 não é isso? E eu tenho, no caso, uma amarela. Legal? Então, ele falou, no caso, aí o seguinte, né? Cada uma delas tem 40 centímetros, né? 40 centímetros. Beleza? E o comprimento total são 28 metros, né? Então, 28 metros são 2.800 o quê? Centímetros, tá certo? E aqui, então, qual que é a ideia? A cada, né, o que nós temos aqui? 160 centímetros, né? Se você for pensar em 4 consecutivos, são 160 centímetros. A cada 160 centímetros, nós temos aí, no caso, 3 azuis. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os 2.800, ver quantos grupos desses eu tenho, para saber quantas azuis nós temos no caso. O que você tem que verificar? Será que eu tenho uma quantidade completa aí de grupos ou vai sobrar alguma coisa? Se sobrar alguma coisa, né, o que nós temos nessa sequência? Tá certo? Então, eu vou pegar os 2.800, que é o total, dividir por quanto? 160. Legal? Então, aqui vai dar uma vez, deu 120, 1.200, 8 vezes, 10 vezes dá muito, né? Tá certo? 9 dá muito, 8 vezes 4, 48 deu muito, 7. Então, deu 0, não é isso? 42, vão 4, 7, 11. Sobrou quanto? 80. Beleza? Sobrou o quê? 80, né? No caso, o quê? Centímetros. Né? Então, não vai esquecer aí, no caso, que sobraram centímetros. Então, o que significa? Eu tenho 17 completas, né? E sobrou 80 centímetros. Quer dizer, a 18ª que eu comecei vai ter, né, no caso, 80 centímetros de sobra. Então, o que acontece? Olha o raciocínio. 17 completas, cada uma eu tenho 3. Vai dar um total de quantas? 51 placas. Nas 17 completas, eu tenho 3. Agora, e nesses 80 centímetros aí? 80 centímetros eu peguei uma azul e uma azul.
Então, além dessas daqui 51, eu tenho mais duas azuis, dando um total de quanto? 53 placas azuis aí no caso. Isso daí ele chama de raciocínio matemático. É uma mistura de divisão com uma historinha e tudo mais, tá certo? Só para você entender. Então, alguns concursos, tipo o VUNESP, às vezes, né, eles cobram dentro da matemática lá o tal do raciocínio. Fala, mas na matemática é um raciocínio envolvendo o quê? Matemática aí no caso, tá certo? Então, a pergunta dele é quantas azuis nós vamos encontrar no caso, não é isso? Então, nós teremos aí no total de 53 azuis. Tudo bem? Então, esse é um formato aí no caso que você tem a respeito, né, desses cálculos que ele chama de raciocínio matemático lá, tá bom? Esse é um formato, nós temos outras coisas aí, principalmente a que envolve sequências, não é uma sequência, mas sim construção de figuras. Dá uma olhada nessa situação, né? Ele te dá 4 quadrados, não é isso? No caso, esses quadrados são formados de duas cores aí, né? Os quadradinhos menores são formados de duas cores, que são, no caso, branco, né, e cinza. E ele diz assim, considere as 4 primeiras figuras de uma sequência. Sabendo que essa sequência mantém a regularidade apresentada nas 4 primeiras figuras, é verdade que na figura 98 o número de quadradinhos em branco, ou seja, com o interior não preenchido na cor cinza, vai ser igual a quanto? Né? Então, seguindo esse padrão, o que nós temos aí a respeito, né, dessa situação. Também é um raciocínio do tipo, né, matemático, aí, porque eu vou construir esse cálculo em cima das figuras. Uma sugestão é a seguinte, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho a figura, né, eu vou separar dessa maneira aqui no caso. Nós temos a figura, nós temos o total de quadradinhos, nós temos os quadradinhos cinza e o que ele quer é o quadradinho branco. Então, como é que eu vou fazer para calcular o quadradinho branco? Eu vou pegar o quadradão, é isso? O total de quadradinhos pequenininhos e subtrair o cinza. Vai sobrar os brancos. Então, na figura 1, é isso? Opa, aqui para baixo. Na figura 1, qual é o total de quadradinhos que nós temos aí? Né? 3 por 3 são 9. Quantos são o cinza? 2. Qual é o total de quadradinho branco? 7. Tudo bem? Na figura 2, total de quadradinhos lá. 4 vezes 4 são 16. Quantos são os brancos? 3. Total, 13. É isso? Figura 3, tá certo? Nós temos um total de quantos? 25 quadradinhos, sendo, né, 4 deles cinza, a diferença deu quanto? 21. E na quarta figura, né, o que nós temos lá? Nós temos um total de 36 quadradinhos, legal? Desse total, 5 são cinza, a diferença deu 31. Aí ele quer saber o seguinte, na figura 98, quantos quadradinhos brancos nós temos? Então, existe um padrão aí de formação? Existe, né? Se você observar, o total representa os quadrados, não é isso? Então, pode ver lá, 9, 16, 25, 98. Então, são os quadrados. O número de cinzas, 2, 3, 4, 5, né? E a diferença entre eles é o branco. O importante é você notar o seguinte, qual a relação entre a posição da figura e esses elementos que eu te apontei. Então, veja, o que é o 9? O 9, ele é 3 ao quadrado, tá certo? O que é o 16? Ele é 4 ao quadrado, tá certo? O que é o 25? Ele é, né, o 5 ao quadrado. Agora, veja bem, qual é essa figura? Figura 1 mais 2 vai te dar 3 ao quadrado. Então, o que é o 3? É a figura 1 mais 2. Será que é isso mesmo? O que é o 4, 16? É a figura 2 mais 2 ao quadrado. Qual é a figura aqui no caso? É a figura 3 mais 2. Ou seja, o total é o número, né, da figura mais 2 ao quadrado. Qual é a posição da figura? 98 mais 2 ao quadrado. Isso daqui é o total de quadradinhos que aparece. É importante notar essas relações que nós temos. Agora, e os quadradinhos cinza?
Olha só o cinza. O 2. O 2 é 1 mais 1. O que é o 3? É 2 mais 1. O que é o 4? É o 3 mais 1. Logo, na figura de número 98, o que eu terei? 98 mais 1. Então, a diferença entre eles é essa. Esse é o raciocínio. Como é que eu construí essa coisa? Então, eu tenho 98 mais 2 deu 100. Ao quadrado, 10000. Certo? 98 mais 1 deu 99. O que nós queremos? A diferença. Então, quantos quadradinhos brancos eu tenho? Essa diferença. Legal? Então, isso daí vai te dar quanto no caso, né? Esse nosso total. Então, fazendo aqui, se eu tivesse, né, 10.000 menos 100, tá certo? Daria 9.900. Menos 1, 9.901. Tá certo? Então, isso daí é o que eles chamam de raciocínio, né, matemático, né, no caso. Dá uma olhadinha para ver aí, no caso, que é a alternativa D, tá certo? Que é o raciocínio dentro da matemática. Então, ele não é um exercício de matemática propriamente dito, mas ele envolve esses elementos. Então, se você encontrar dentro do, né, do edital que tem matemática, ele aparece lá como raciocínio, né, exercícios de raciocínio, é mais voltado para isso. Não tem nada a ver com a parte da lógica que nós conhecemos, tá bom? Então, para você conhecer, e aí é muita criatividade lá na hora. É isso aí. Ângelo Primo se despedindo. Até a próxima vez. Um abraço. Tchau. Gostou do meu vídeo? Beleza? Curta, manda um joinha para nós, tá certo? Melhor ainda, manda um comentário. Quero saber o que você está pensando. Legal? Se inscreva no nosso canal e visite o nosso site. Ângelo Primo, um abraço. Até mais.